Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima. Com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, de Águila Quatai 108 e dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, que nessa simplicidade de roupagem, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, que são espíritos evoluídos, são os nossos guias espirituais, os nossos mentores. São espíritos que já passaram neste mundo físico, ultrapassaram todas as faixas kármicas, até chegar, na verdade, na realidade, à perfeição do seu espírito. Hoje se encontram ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, dentro desta grandiosa cabala do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, na corrente indiana do espaço, templos do amanhecer, os nossos queridos pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, as nossas queridas guias missionários e os nossos grandiosos ministros, não é? E os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? É isso. Aqui estamos, mais um dia 28 de abril de 2020. Que maravilha, que bênção, não é? Aqui estarmos. E para responder aqui a algumas questões, que me foram solicitadas. Primeiro é a confiança que nós devemos de ter. Médiuns, a confiança que nós devemos de ter em nós, a confiança que nós devemos de ter nas nossas capacitações mediúnicas, a confiança que nós devemos de ter na incorporação dos nossos mentores ou até de outro espírito que se apresente na altura, porque, como todos nós sabemos, poderá não ser o nosso mentor, a nossa mentora, porque por conta das condições, situações, sintonias, por conta do paciente físico ou desencarnado. Porque nós devemos de ter, meus irmãos, minhas irmãs, as dúvidas sempre existem. As dúvidas de cada um. Será que foi o espírito que falou? Será que foi o meu mentor que falou, a minha mentora? Será que foi? O será é muito importante, porque o será que foi nós nos questionarmos a nós sobre as nossas capacitações, o nosso trabalho, sobre as nossas incorporações. Ela tem uma lógica, ela tem uma razão de ser, porque nós acima de tudo, nós próprios médiuns, nos capacitarmos, respeitarmos a nós mesmos, acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos nos nossos mentores. Nós sabemos que há uma grande quantidade de, como sempre houve, sempre haverá, sempre irá haver os falsos profetas. Já Jesus, Divino e Amado Mestre,
mencionava isso, Pai Seta Branca menciona isso, Pai João de Inoque menciona isso, Quatai 108 mencionou isso, os nossos mentores mencionam isso. Não é por conta de... eles não falam isso só por falar. Muitas das vezes, sempre, pode não ser para aquele médium que está ouvindo aquela mensagem, mas é um alerta para cada um de nós, é um alerta para nós nos inteirarmos das nossas condições mediúnicas, porque nós sempre vamos ter dúvidas, sempre vamos ter dúvidas. Condições de saber o que fizemos não vamos ter, não é? Quantos irmãozinhos passaram, quantos, enfim, quantos estão na fila esperando, quantos... Nós não temos condições de saber isso, não é? Com certeza que não. Agora, quando nós, todos nós, quando estamos trabalhando, temos que, acima de tudo, não deixar os outros, mestres, ninfas, nos desqualificarem, tirarem a confiança em nós. Nós temos que ter confiança em nós. Isso é meio caminho. Isso é metade do caminho andado para aflorar, para trabalhar na mediunidade, com a mediunidade. É meio caminho, a confiança em nós. Nós temos que ter confiança. Não podemos de forma alguma deixar que outra pessoa nos desmotive, nos tire a sintonia e a confiança. Sabemos que não podemos agradar a gregos e a troianos, é verdade. Mas, acima de tudo, temos que agradar a nós. Sair com a consciência de um trabalho bem feito, bem elaborado, bem harmonizado, bem trabalhado, bem feito com os nossos mentores. Independentemente qual foi o mentor, qual foi a mentora, independentemente qual foi o espírito que passou ali, espírito de luz, espírito desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós não se podemos deixar de desmotivar, porque se nós entramos num padrão vibratório negativo contra nós, nenhum trabalho poderá correr bem, independentemente dos variados trabalhos que sejam. Quando isso acontece, é bom nós elevarmos o pensamento, porque acontece muito por estes templos fora, e agora nesta altura ainda mais acontece porque os templos estarão fechados, não é? Por conta disso, muito mestre, muita ninfa estará sofrendo porque não tem condição de manipulação das energias. Salve Deus! Por conta disso, vai acumulando muita energia que muitas das vezes é negativa. Mas nós elevemos o pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre. Nessas alturas que nada parece que nos corre bem, nessas alturas que nós temos que se encontramos numa encruzilhada da nossa vida física e na vida espiritual, porque a vida espiritual é tão importante quanto a vida física. Nós sabemos que vivemos no mundo físico, nós sabemos que temos que fazer por caminhar no mundo físico, nós sabemos que temos as dificuldades do mundo físico, tudo do mundo físico, porque somos matéria, somos físico, temos matéria, mas também temos que se preocupar com a parte do mundo, com a parte espiritual de cada um, porque a parte espiritual de cada um é meia cura para nós, médiuns,
estamos, não é? Com certeza. Esta foi uma condição, que me pediram para falar. Outra coisa que me pediram para falar é sobre a parte etérica. Inclusivamente me perguntaram, salve Deus, se dói muito ultrapassar a fronteira do visível com o invisível. Não dói muito. Não custa nada. A impressão que o que dói é aqui na nossa mente. Nós se agarrarmos à vida. A vida é um bem precioso que nós temos, com certeza. Enquanto aqui estamos, a vida é um bem muito precioso. A vida. Mas quando chegar à altura de nós partirmos para a parte etérica, é uma condição que não custa nada. É uma condição que porque nós irmos para o mundo espiritual, nós deixarmos de existir fisicamente, é a continuação da caminhada, é a continuação da vida na verdadeira casa, na verdadeira morada, como já dizia também sempre de exemplo o Mestre Jesus: na casa do meu Pai existem várias moradas. Está bem que existem lá casas, hospitais, creches, escolas, bibliotecas, mas não era essas casas que o Mestre Jesus se referia. É aos planos espirituais, conforme a nossa evolução, conforme o nosso crescimento ou não espiritual, assim nós nos iremos adaptar para a nossa verdadeira casa, morada, que é na parte etérica. Tão simples quanto isso. Nós, quando partimos aqui deste mundo físico, vamos para uma zona denominada, vamos para a Pedra Branca, não é? Vamos para a Pedra Branca. A Igreja Católica diz que vamos para o purgatório, vamos lá, acho eu. Nós vamos para a Pedra Branca, vamos ver o tal filmezinho, parar na nossa tela mental, sentados lá, descansadinho, que só faltarão mesmo as pipocas, como eu sempre digo, e vamos ver o filme da nossa vida. Nós, depois de vermos o nosso filme, de tudo quanto fizemos, de tudo quanto amamos, de tudo quanto destruímos, de tudo quanto construímos, de tudo quanto ajudamos, pisamos, maltratamos, ofendemos, enfim, tudo. Vai ser tudo revisto ali, a pente fino. Não faltarão nem aqueles pensamentos a favor ou contra este mestre ou aquela ninfa, ou quem quer que seja neste planeta físico. Até aqueles pensamentos que nós pensamos, que poderemos pensar que não é nada, eles um dia nos irão aparecer lá, em rodapé. Aqueles pensamentos, vai estar lá tudo registado. Tudo fica lá registado. Os pensamentos de amor, os pensamentos de carinho, os pensamentos de ódio, os pensamentos de raiva, os pensamentos de ajuda, de equilíbrio, vai tudo estar lá. E nós estamos vendo o nosso filme, o filme da nossa vida. E nós vamos, conforme a nossa consciência, conforme o nosso padrão vibratório, conforme o nosso espírito, o agarrado à matéria, que ele ainda pode estar e muito, assim vamos, porque depois ainda viemos cá ao mundo físico, com o nosso mentor, ele nos quer levar para a parte etérica, para o destino a que temos direito, e nós, se calhar, vamos dizer que não, que ficamos mais um pouco, porque
estamos agarrados à matéria, a bens, a coisas, a pessoas, a ódios, a raivas. Bom, e nós nós temos várias formas para sair deste mundo físico. Há centenas de formas. Há aquela por desgaste natural do corpo físico, falência multiorgânica, não é? Dos nossos órgãos que vão se desgastando, que vão ficando desgastados com o tempo, com a caminhada, com toda esta jornada no mundo físico, que foi tudo aquilo que nós pedimos, como outras variadíssimas formas. Pode ser por doença, que pode ser os ilítrios serem muitos, enfim, salve Deus. Como pode ser por suicídio, que é de evitar sempre, porque um suicida vai para uma zona delimitada do Vale dos Suicidas, que não é nessa parte. Nós não vamos falar nisso hoje porque não vale a pena. Vamos aqui só abreviar um pouco aqui a condição, a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Não vai custar nada, não vai custar nada. Inclusivamente, nós vamos deixar aqui neste mundo físico, penso eu, vamos deixar aqui, quando partirmos, saudades, amores, ódios, raiva. Vamos deixar, acima de tudo, saudades a pessoas. Vamos deixar saudades a pessoas que nos amaram. Vamos deixar ódios, raivas àqueles que se dizem nossos inimigos, não é? Deus queira que ninguém deixe para trás nessa condição, porque mais tarde vai ter que se confrontar com esse camarada, com esse irmãozinho, por conta dessa raiva, desse ódio, enfim. Mas ao mesmo tempo, lá do outro lado, nós vamos ter uma grande multidão à nossa espera, batendo palmas, rindo, sorrindo, por a nossa chegada. Claro que eles não vão estar connosco o tempo inteiro, porque podem estar, possivelmente poderão estar num grau mais elevado, num padrão, num plano luminoso, num plano espiritual, acima de nós. Podem estar num plano acima de nós, 2, 3, sabe-se lá a evolução de cada espírito, mas nós vamos ter lá, esperando por nós, muita e muita gente para nos receberem com festas, com paz, com alegria, onde vão estar lá também para ver nós chegarmos, algo que deixámos para trás, mas enfim, vamos ter lá à nossa espera, sim, pessoas que nos amam, que estavam esperando por nós exatamente para nós chegarmos lá. É sempre, aqui vem-me sempre à mente a história do barco, não é? Parte do cais. Quando parte, deixa choros, tristeza e saudade. Vai na linha do horizonte, desapareceu, partiu, já não se vê. É grande, vai se tornando mais pequeno, na linha do horizonte, desapareceu. Quem ficou aqui diz, olha, desapareceu, já foi. Mas quem vai do outro lado, que começa a ver aquele ponto, começa a aumentar, a acrescentar na linha do horizonte, diz, olha, lá vem, não é? Que engraçado, que bonito. E quem diz lá vem, diz com alegria, com satisfação, com paz, com serenidade, não é? Pois é, pois não custa nada nós passarmos do mundo físico para o mundo espiritual. Claro que isso também depende de cada ser físico. Depende do quanto
seu instinto está agarrado aos bens materiais, ao dinheiro no banco, a um carro, a uma casa, à esposa linda, bonita, ao marido, aos filhos, porque precisam ainda da ajuda do pai, da mãe, do irmão, salve Deus, salve-se lá, não é? Sabe-se lá, não é? Quem é que estava precisando dessa pessoa para o deixar ficar aflito, ele ficar incomodado, ele ficar pensando que ainda faria falta por alguma dessas coisas. Mas a realidade é que quando nós partimos, nós podemos ajudar. O espírito também pode ajudar um ser físico. Pode ajudar um ser físico. Muitas das vezes trazendo a paz, o equilíbrio e a harmonia. Com amor. Como o espírito, como nós físicos, poderemos ajudar os espíritos. Porque o mundo dos espíritos, ele é tão vasto, ele é tão complexo, ele é tão ou mais complexo que o mundo físico. Poderei dizer que é igual aqui ao mundo físico, com outras complexidades, outras formalidades, outras questões, porque aqui nós damos camuflado os nossos sinais do corpo físico com esta roupa. Eu tapo, por exemplo, um corte que tenho aqui num braço, no peito, tapo alguma marca que eu tenho no pescoço, que não tenho, né, mas poderia ter, e porque fica bem eu vir aqui fazer estes vídeos de camisa. Nós vamos para o mundo físico, para o mundo espiritual, acabou-se. O que é, fica à vista. O que é, fica à vista. Não tem condição de escolher, de esconder a quem quer que seja, o que quer que seja. Por isso, no mundo espiritual, nós somos aquilo que somos. Ficamos à vista de tudo e de todos. Não damos escondido. Lá não há camisinha feia ou bonita, ou calça, ou vestido, ou sapato, ou chapéu. Embora nós vejamos os nossos mentores, vejamos outros espíritos como pessoas. Isso é uma realidade. Como pessoas. Isso é uma realidade. Uma realidade grande, uma realidade que nós, porque se eles se apresentassem de uma forma assim, meio algo exagerado não, na forma que eles são, não é? Nós, seres físicos, se calhar, é que ficaríamos assustados. Nós, seres físicos, se calhar, é que quebraríamos a paz, a serenidade e o descanso. Porque os espíritos, a maioria dos espíritos, os nossos mentores, eles quando vêm, eles vêm por amor. Vêm por amor. E os nossos mentores, falando nos nossos mentores, não é? Falando nos nossos mentores, quando algum de nós, qualquer um, porque aqui não é privilégio de alguns, não, qualquer um, que poderá ver
os nossos mentores, poderá haver inclusive um familiar, eles se apresentam de roupa, não é? Se apresentam de roupa, se apresentam de uma forma para não nos causar grande impacto, não é? Porque senão, se eles não se apresentassem nessa condição, se calhar nós, ou abre, muitos de nós fugiríamos, não é? Porque ficaríamos confundidos com toda essa visualização, que não compreendêssemos muito bem o que seria. Então eles se apresentam aqui no mundo físico a qualquer um de vós, na forma física, para uma melhor harmonização nossa, visualização, para nós, inclusive, ficarmos tranquilos, ficarmos à vontade, ficarmos sem grandes sobressaltos. Porque muitas das vezes nós poderemos não ter essa capacitação, mas poderemos sentir no nosso corpo físico todas essas evidências mediúnicas. Há várias, arrepios instantâneos do nada, boca seca, barriga ao plexo doendo, uma ligeira... Bom, aqui há uma série e determinada condição que eles se poderão manifestar em nós. Basta nós pensarmos o que é que sentimos quando vamos ceder, não é? Ceder o nosso corpo ao mentor. Não é uma sensação boa? Não é uma sensação maravilhosa? Claro que é. Claro que é. Uma sensação gostosa, maravilhosa. Como nós ficamos bem, não é? Pois é. Muitas das vezes nós poderemos ter o nosso mentor conosco e estarmos vendo outros mentores. Não poderemos? Com certeza. Poderemos estar vendo as nossas lindas, belas princesas. Poderemos estar vendo os grandiosos, esses majestosos cavaleiros. Essas falanges benditas dessas guias missionárias. Podemos estar vendo uma série e determinada condição de... Vendo porquê? Se as outras pessoas olham e... Inclusivamente, se nós comentarmos, dizem, coitado, está precisando de uma consulta, está precisando de um internamento, está precisando de algo fora do comum, do normal, enfim, está precisando de muita coisa. Porque quem não acredita, quem não vê muitas das vezes Jesus divino e amado Mestre, sempre, não é? Já dizia aos apóstolos como era pouca a fé que eles tinham. Tinham que ver para crer. Assim somos nós. Nós continuamos os mesmos cabeçudos de outrora. Nós continuamos os mesmos cabeçudos de outrora. Continuamos a duvidar que o outro tem a condição de ver, sentir algo que nós não temos, que nós não vemos. Nós temos a condição de duvidar do outro que vê, que sente. Nós continuamos cabeçudos. Continuamos, com certeza, cabeçudos como outrora. E como continuamos cabeçudos como outrora, é que nós muitas das vezes nós nos deixamos levar
levar, deixar levar por o nosso, muitas das vezes, por o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso ego e a nossa vaidade. Porque nós, muitas das vezes, se intitulamos um pouco mais sábios que o outro. Nós se intitulamos um pouco mais espertos que o outro. Nós se intitulamos, salve Deus, para ter mediunidade, não precisamos ir a uma universidade, pois não. Nem todos foram a uma universidade para estudar o que quer que fosse sobre a mediunidade, pois não. Temos aqui o caso, sempre, salve Deus, Chico Xavier. Salve Deus, salve Deus. Chico Xavier, salve Deus. Chico Xavier. Chico Xavier foi, enquanto vida aqui, um grandioso médium que hoje está lá num sítio privilegiado, graças a Deus. Está lá num sítio privilegiado. Eu acredito que sim. E ele não fez universidade, pois não? Pois é. Fez a 4ª série, né? Segundo me parece. E ficou por ali. Mas ele escreveu muito, já viram? Como ele escreveu muito. Muitos livros. E não precisou de... Ele escreveu o dobro do que muita gente, muitos engenheiros, arquitetos, escreveram toda a vida deles e foram à universidade. E ele não foi. E a condição mediúnica dele era além do normal. Chico Xavier, salve Deus. Esse grande espírito que toda a jornada teve ao serviço de Jesus Divino e Amado Mestre. E nós, cabeçudos ainda, porque estamos no caminho da evolução, estamos na fábrica da lapidação, porque nós estamos na fábrica do melhoramento. A fábrica é a nossa vida, a nossa jornada. O melhoramento é as ações que fazemos, tudo quanto fazemos. Claro que no fim será tudo elaborado, será tudo junto, vamos fazer uma análise de melhoramento, enfim, mas isso é lá no outro lado, não é aqui no mundo físico. E dessa forma nós não precisamos de ir a nenhuma universidade para trabalhar a mediunidade. E também não podemos duvidar que o nosso irmão, a nossa irmã, tem uma capacitação. Eu conheço mestres, ninfas, que poderei dizer, embora eu não seja grande analista, não sou nada de analista sobre estas questões da mediunidade, não sou, com certeza que não sou. Não sou nenhum analista sobre estas condições mediúnicas, mas eu, na minha perspectiva, na minha condição de ser físico, eu atribuo mais capacitação mediúnica, por exemplo, do que eu, certas e determinadas pessoas que começaram há pouco tempo na doutrina. Pouco tempo quer dizer, mas que já são iniciados e enfim, não é? Começaram há menos anos do que eu, muito menos anos do que eu. E eu olho para aquelas pessoas, nunca comentei, não digo quem é, nunca comentei e penso para mim, abençoado, abençoada, que Jesus abençoe, que os mundos espirituais abençoem e sempre em crescimento na condição mediúnica, porque quanto mais crescimento mediúnico, melhor a condição de médium. E eu tenho mestres, tenho ninfas que eu louvo,
Tem outros mestres, ninfas, que se desviam, não é? Se desviam das pessoas, se desviam dos amigos, se desviam dos irmãos, se desviam porque eu quando sinto e quando presinto que alguém se quer afastar, vamos lá, do que quer que seja da minha pessoa, claro que nós teremos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, a condição física de cada um. Não podemos invadir o espaço de cada um. Não podemos. Como ninguém pode invadir o meu espaço, não é? Como ninguém pode invadir o meu espaço. E nós, médiuns, há muito médium. E nós, pessoas, vamos falar de pessoas. Nós, pessoas, seres físicos, muitas das vezes ficamos desiludidos connosco mesmo. Por exemplo, tem pessoas que têm pena de não falar. Não porque eu tenha alguma coisa contra as pessoas, ou as pessoas contra mim, não é? Salve Deus. Inclusive mestres, ninfas, tem pessoas que se afastaram, por exemplo, dos meios, não direi de comunicação, não é? Mas se afastaram, se calhar, de interagir com a classe mediúnica, denominados de bons e grandes médiuns, com conhecimentos sábios, claro, salve Deus, com conhecimentos, graças a Deus. Eu aprendi muito com alguns mestres bons certas e determinadas coisas, do qual esses mestres, ou por cansaço, ou por não gostarem, às vezes poderão desgostar da minha pessoa, da condição. Por exemplo, esta história de eu fazer estes vídeos, não é? Há muita gente que não gosta. Porque nós, mais uma vez, não poderemos agradar a gregos e a troianos. Mas eu, como venho aqui fazer estes vídeos, mais uma vez eu frisar que eu já há pouco tempo falei isto, não venho ganhar nada, não venho dizer nada que não possa ser dito. Estou dando a minha cara, estou dando a minha condição de médium, estou explorando, estou inclusivamente muitas das vezes aflorando conhecimentos meus que estão aqui enterrados e que aparecem aqui para eu poder blá 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 falar, não é? Essas pessoas que se intitulam grandes médiuns podem não gostarem de eu ou quem quer que seja estar em grupos de doutrina, falar de doutrina, ouvir este ou aquele mestre, ouvir esta ou aquela pessoa, ouvir conselhos deste, ouvir conselhos daquele. Podem não gostarem. Só que ninguém é exclusivo a ninguém, não é? Nem nós podemos admirar de alguém se afastar de nós, como nós não se podemos admirar de alguém se não gostar de nós, porque nós não poderemos agradar a toda a gente. Mas aqui estamos, como eu costumo dizer, fugindo aos pingos de chuva, não é? Fugindo aos pingos de chuva, nós vamos com certeza, vamos sobrevivendo porque na realidade o que nós estamos querendo é salvaguardar e aprender a melhorar as nossas capacitações. Dessa forma, voltando ao tema de nós no mundo físico ser tudo como era.
apresenta-se tudo da forma que é. Não pode esconder, não dá escondido. Primeiro porque vai para uma zona, para um plano da sua afinidade, onde estão espíritos com a mesma condição, onde estão espíritos que pensam da mesma maneira, onde estão espíritos que, enfim, que estão em sintonia com aquele espírito que acabou de chegar. Porque todos os dias chegam milhares e milhares de espíritos ao mundo espiritual. E todos os dias também chegam a este mundo físico milhares e milhares de espíritos para o começo da sua jornada, caminhada. Salve Deus, não é? Agora, a condição de cada um, aí é que está um pouco mais, poderá estar um pouco mais complicada. Porque nós vamos para aquela zona de afinidade nossa. Encontramos lá ou não familiares, amigos, porque eles podem estar num padrão mais elevado que o nosso. A gente diz assim, muita gente já me tem perguntado: eu quando for, eu gostava de ver a minha mãe, o meu pai, o meu tio, a minha tia, o meu irmão, a esposa, o marido, o filho, a filha. Salve Deus. Eu até uma que há uns anos, não é? Que há uns anos, ainda dizia que iam encontrar. Mas depois também de aperfeiçoar um pouco mais certos e determinados conhecimentos, eu passei a dizer que não dizia que sim nem que não. Dizia que se iriam encontrar dependendo da condição de cada um. Porque na realidade é mesmo isso que vai acontecer. Dependendo da nossa condição, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa consciência. Assim nós vamos. Porque se algum familiar nosso, como eu costumo dizer, o meu pai, que já partiu há muitos e muitos anos, 44 anos, 46 anos, que já partiu há 46 anos, se calhar, possivelmente, só tem duas formas. Ou ainda estará no mundo espiritual, ou já poderá estar no mundo físico. Essa poderá ser uma questão. E se estiver no mundo espiritual, pode estar num plano superior ao meu. Poderá. Eu chego lá, ele poderá me ir encontrar lá, ver, mas ele vai para o plano de origem dele, para a evolução dele, porque ele está lá por mérito próprio, por conquista, por merecimento. E eu vou por mérito próprio, por merecimento, por conquista, para a minha zona de origem. Não é para o meu povo, para as minhas origens, não é para as minhas origens. Até chegar às origens, tem muito que se lhe diga. Nós temos que se desapegar de tudo que nós tenhamos, de todos os registros kármicos, de tudo, para irmos para as nossas origens. Mas isso é outra história. Eu digo origens, mas é origens da nossa capacitação mediúnica, da nossa capacitação, do nosso merecimento, da nossa obra completa, da nossa obra feita. Quando desencarnarmos, vamos para aquele plano. Que é a nossa origem, foi o nosso merecimento. Não é? Pois é. Mas nós poderemos encontrar os nossos familiares. Também para falar nos tronos. Para falar primeiro na mesa evangélica, nos tronos, na cura, na linha de passe, na qualquer trabalho que seja dentro da corrente indiana do espaço.
Não importa qual é o trabalho, salve Deus. Não importa qual é o trabalho. Mesa evangélica, não importa, aqui é todos. A nossa doutrina, ela é fidalga, ela é linda, ela é uma doutrina fina, ela é uma doutrina de amor, de humildade, de tolerância. Ela não é uma doutrina abandalhada, ela não é uma doutrina de barulhos, de algazarras, de conflitos, confusões. Nós, quando vamos trabalhar mediunicamente, nos nossos trabalhos mediúnicos, não é para um médium, qualquer médium, grita, saltar, bater, dar murros na mesa evangélica, murros nos tronos, não é para os nossos mentores, os mentores que trabalham na corrente indiana do espaço, nos templos do amanhecer, e não são poucos, salve Deus, e não são poucos os mentores, eles vêm, eles são humildes, eles não fazem atritos, eles não fazem confusões, eles não dão muros, eles não põem um paciente em sobressalto, eles não fazem um paciente apanhar medo. Não. Nós, na mesa evangélica, eu muitas das vezes sinto essa projeção, sinto essa força, muitas das vezes dá vontade de voltar para trás e agarrar no pescoço daquele doutrinador, daquela doutrinadora, daquele médio, daquele mestre, ninfa, dá uma vontade de puxá-lo, mas nós temos que controlar, nós temos que nos controlar, porque algazarra, os tempos nem nenhuma feira, nem nenhum mercado, nem nenhum arraial, nem nenhuma festa. É uma festa, mas é no bom sentido. Não é uma festa de ir para lá, pontapear tronos, dar murros na mesa. Salve Deus. Salve Deus. Não é para fazer nada disso, porque, primeiro, na mesa evangélica, Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho nunca deixam, nem que seja aspirante, porque há a mesa de aspirantes, nem que seja aspirante, esses três mentores nunca deixam chegar a quem quer que seja um espírito superior à sua capacidade. Não precisa de ir com medo. Está ali, está debaixo daquela condição mediúnica, daqueles mentores, daqueles comandantes. Não é para pensar assim, eu sou fraco. Não, a gente não é o corpo físico que importa, é a capacitação mediúnica que importa, porque há pessoas mais fortes que eu, então assim, em vez de salve Deus, aqui não é o corpo físico que importa, é a condição mediúnica, é a nossa capacitação mediúnica, a nossa força, a nossa projeção, a nossa condição, a nossa acreditar. E esses três mentores nunca deixam um espírito superior à nossa capacidade vir numa mesa evangélica. Claro que depende da mesa evangélica que irá ser feita, não é? Pode ser de aspirantes, não, salve Deus, não é? Todos sabem, não é? E conforme a mesa, assim também vem a condição de espíritos. Mas não vem nenhum superior à minha condição. É a condição que eu possa suportar. Porque, primeiro, tenha confiança
tenho a fé, tenho o conhecimento que não vem ali nenhum espírito, nenhum irmãozinho superior à minha condição, porque Pai João de Norte, Pai Zambo e Pai Zambozinho não deixam. Salve Deus. E então eu tenho que me segurar. Tenho que segurar porque a nossa doutrina é fina, é fidalga, ela é linda, é crística, é bonita, é bela, é maravilhosa. Não é nenhuma feira, nenhum arraial, não é como nós vemos certos e determinados mestres e ninfas, médiuns, que salve Deus, não é? Que salve Deus, que só salve Deus mesmo, para não dizer outros nomes. Vamos para os tronos, os nossos mentores, aquela simplicidade, aquele linguarejo, aquela falação do antigamente, sei cá como é que, enfim, com um amor, um carinho, uma paciência conosco, uma paz, uma serenidade, que também se vê tantos e tantos médiuns, que é o maior desatino nos tronos. Depois, ainda por cima, dão passagens a caboclos. É certo, é correto dar uma passagem a um caboclo nos tronos, é correto. Quando o mentor acha que não é que o mentor não tenha a condição, mas ele saberá o porquê do caboclo vir. O caboclo vem, identifica-se, claro, salve Deus, não é? Faz a limpeza, faz a desimpregnação e vai-se embora. Não fica dando consulta, não fica dando recado nos tronos, salve Deus, salve Deus. Nos tronos, caboclo? Não. Caboclo não fica consultando ou dando mensagens ou recados. Caboclo vem nos tronos para fazer a limpeza da aura, limpeza do nosso espírito, tirar algum resíduo que esteja em nós, de alguma impregnação mais pesada, mais densa, que nos esteja até a prejudicar na concentração do trabalho, na projeção do nosso mentor, salve Deus. Ele vem, faz o seu trabalho, a sua limpeza e abala, para dar a entrada, para dar seguimento ao trabalho, com aquele paciente ali ao pé, físico ou não. Vê o nosso mentor, a nossa mentora, continuar o trabalhinho dele, limpinho, sem espinha. Não faz desatino, não dá pontapés, murros nos tronos, não receita nada, salve Deus, não passas receitas nenhumas. Os nossos mentores, eles são trabalhados na elegância, eles são espíritos evoluídos. Eles são espíritos de luz, de amor, com conhecimento, salve Deus. Conhecem as ervas todas que há no planeta, o que cura e o que não cura, mas eles não dão receitas de chazinhos, de mesinhas, enfim, eles receitam, eles passam a receita nos tronos. Prece, sintonia, harmonia, equilíbrio, água fluidificada, salve Deus. É o que eles receitam e eles fazem o resto, os mentores, e eles fazem o resto, os nossos mentores, não é? Partimos para a cura, esses grandiosos médicos da cura. É uma paz, uma serenidade, uma calma, uma sintonia, uma paz, uma calma, uma energia, salve Deus, uma energia boa, maravilhosa. Outra, médico de cura,
Meus irmãos, minhas irmãs, médico de cura não apalpa os pacientes. Médico de cura não apalpa o paciente, quer seja homem, quer seja mulher. Salve Deus! Não é para isso que os nossos mentores vêm cá a este plano físico. Para um paciente abalar de uma cura e dizer que foi apalpada por o médico da cura. Salve Deus! Não acham que isso que é brincar demais? Não acham que isso é palhaçada demais? Os nossos médicos da cura, os nossos grandiosos espíritos, esses grandes espíritos da manhã-ante, dessas grandiosas universidades, hospitais, eles não veem, eles não apalpam o paciente. Salve Deus! Tenhamos mais consciência do que estamos fazendo dentro desta corrente indiana do espaço, da doutrina dos tempos do amanhecer. Os nossos médicos da cura, esses grandiosos espíritos, eles quando vêm, eles trazem uma força, eles trazem um poder, eles trazem uma sintonia, eles trazem uma harmonia que, salve Deus, nós teríamos de estar contentes, felizes, agradecidos a Jesus divino e amado Mestre, ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, aos mundos encantados, por fazer parte por ter esta capacitação e esta condição. Agora, não podemos estragar com os nossos abusos de ser físico, exageros de abusos do ser físico. Um médico da cura não mais, salve Deus, não vai apalpar o paciente, a paciente. O paciente não se pode abalar dali ofendido, maltratado ou com a mente virada do avesso, porque foi apalpada por um médico da cura. Salve Deus, meus irmãos! Não acham que esta condição é muito importante? 57 minutos, mas já agora acabaram. Os nossos doutores, os nossos médicos, esses grandiosos espíritos que vêm tomar conta do corpo, do ser físico nesses hospitais, muitas das vezes, para operar muita cura. E nos nossos templos, nos nossos plexos, na nossa aura, no nosso corpo físico, eles tomam conta. Mas o médium, salve Deus, o médico não vai apalpar o paciente. Por favor, escutem. O que Quatai 108 falou, disse, escreveu, os nossos mentores. Salve Deus. Vamos para a linha de passe. Linha de passe é quase os últimos trabalhos, não é? Com certeza. Porque ainda há outros. Caboclo. O recado, a mensagem, o que quer que seja que esse paciente tinha que ouvir. Já ouviu nos tronos do preto velho, da preta velha, da vovozinha, de quem quer que seja mentor espiritual. Já ouviu nos tronos a mensagem, o recado. Já ouviu nos tronos. Quando chega à linha de passe, está lá o caboclo, não é? Desses grandiosos guerreiros, não é? Combatentes, guardiões de todo este universo, dessas matas, eles vêm para limpar o resto, para a desimpregnação do resto nos pacientes, até no corpo mediúnico. Caboclo também não dá recado, não dá mensagens, não dá consulta, salve Deus.
não dá consulta. Caboclo não dá consulta. E se alguém me souber dizer onde é que Águila 4AI108 deixou dito que caboclo dá consulta, eu gostaria de saber onde é que isso está escrito. Porque se isso estiver escrito, eu me retraio aqui no próximo vídeo a dizer que caboclo dá consulta. Mas entretanto, até agora, até o dia de hoje, ao conhecimento que eu tenho, caboclo não dá consulta, não dá recados, não dá mensagens. Faz a desimpregnação do resto, do paciente, do corpo mediúnico até, salve Deus. Para o paciente ir bem para casa, para o seu lar, para os seus locais, onde quer que seja. Ir em paz, ir mais leve, deixar toda a sujeira ali, dentro daquele espaço, para ser manipulada. Quer seja por os médios, quer seja por as entidades espirituais. Mas caboclo não dá consulta. E lembremos, recuando aqui, vindo aqui outra vez aqui à mente, vindo à mente aqui outra vez, os médicos da cura. Porque eu há pouco tempo tive conhecimento, salve Deus, que aí há alguns tempos, que o médico, os mentores, os médicos, gostavam muito de apalpar os pacientes, as pacientes. Médico da cura não toca num fio de cabelo a ninguém, salve Deus. Não toca. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos muita atenção a tudo isso. 1h02 minutos, ou 2 segundos, salve Deus, 1h02 minutos. Meus irmãos, me desculpem isto ser assim uns vídeos tão longos, mas é que comecei por falar umas coisas e depois acabei aqui, porque é como eu digo, vai aflorando, não é? Vai vindo, os temas vão aparecendo, vai aparecendo tudo. Se houver alguém que não goste de eu dizer isto aqui nestes vídeos, que médico da cura, dos caboclos, que me diga onde é que está deixado por 4AI108, o contrário, que eu no próximo vídeo eu me retrato. Digo, olha, eu errei ao dizer isto, aquilo e aquilo outro. Dizer que preto velho não passa receita, a não ser água fluidificada, prece, oração, sintonia, harmonia e equilíbrio. Médico da cura não toca em paciente e também não passa receita, e caboclo não dá consulta, nem passa receita. Salve Deus, meus irmãos, graças a Deus.